Oi, bom dia. Tô aqui mais um dia e como eu falei essa semana eu ia ver se eu colocava em dia os vídeos, postando mais de um na semana, né? Para ter mais conteúdo, para não ficar tão atrasado assim. Então, hoje eu quero falar sobre pedras. Pedras, elas têm um sentido bom e um sentido ruim, né? A Bíblia fala de diversos trechos assim como sobre pedras. Jesus, por exemplo, se referindo a si mesmo, ele diz assim: eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que foi exposta como pedra angular, ou seja, a pedra principal na construção de um edifício. Então ele, nesse trecho aí, ele já diz assim: o que é bom ou o que é ruim vai depender muito da sua percepção, do seu ponto de vista sobre aquelas coisas. Às vezes a gente fala assim: fulano é uma pedra de tropeço no meu caminho. As pedras de tropeços, elas têm que existir no caminho de alguém, para a gente poder criar estratégias de como fazer, ou pular a pedra, ou tirar a pedra, ou parar um pouco para refletir sobre. Então, pedra sempre vai ter um lado bom e um lado ruim. A Bíblia também fala assim: aos seus anjos dará ordem a seu respeito para não tropeçar em alguma pedra. Outras vezes Jesus diz assim, tem uma parte que Jesus diz assim, ele fala sobre transformar o coração de pedra em um coração de carne, ou seja, tornar as pessoas menos duras, né, mais acessíveis ao amor e à sensibilidade. Então, a quem tem sensibilidade vai reconhecer a utilidade de uma pedra que, para quem sabe aprender a coisa, ela tem sempre uma utilidade boa. Pedra nem sempre, em princípio, ela é uma coisa muito boa. Imagina uma pedra no caminho, você tropeça, mete uma bicuda, arranca a cabeça do dedo. É um lado ruim, mas o lado bom é que você na próxima vez já sabe onde está a pedra e já não vai passar por aquele canto sem olhar para o chão, né? Sem estar prestando atenção. Mas pedras sempre têm essa coisa de dureza, de pedra no caminho que causa incômodo. Mas eu digo a vocês que todas elas são necessárias para quem tenha, como eu citei no primeiro versículo, né, citado aqui. Jesus, a pedra angular, ou seja, a principal, ele se refere como se a principal parte na construção do edifício que vamos colocar aqui como o reino de Deus, né? Ele é a base de tudo, mas foi rejeitada pelos edificadores. Quem são os edificadores? Os homens que olharam para ele e não deram a importância, não deram nenhum valor a ele. Mas na verdade ele era a base de tudo, ele era o lastro de todo o edifício. Sem ele o edifício não existiria. Então assim, a pedra você tem que ter a sensibilidade para saber qual a utilidade dela, o que é que ela pode trazer de bom para você. Aí eu vou dar agora um outro exemplo. Eu tive pesquisando, uma pessoa amiga um dia desse uma amiga me falou sobre assoreamento de um rio. Não foram essas palavras dela. Mas ela diz, por exemplo, citou um exemplo, em África, existem rios que eles têm, não são rios perenes, mas enfim, eles vêm assim, digamos que sazonais, determinadas partes do ano quando chove. E eles têm pedras no leito, no fundo do rio, né? Existem pedras ali. Imagine os moradores locais poderiam assim, o rio secou, vamos tirar essas pedras e aí vamos construir alguma coisa qualquer, uma casa, um muro, enfim, qualquer coisa. Só que eles, com muita sabedoria, não o fazem. Por quê? Porque sem aquelas pedras, quando viesse a água do período das chuvas, as pedras afundariam o rio, se é que vocês podem me entender. Assim, com as pedras, o curso da água que passa não sai arrastando tudo, porque as pedras servem para reter o fluxo da água. E sem essa retenção, a água passaria com muita velocidade, as barranqueiras do rio, as barrancas, as margens começariam a ceder e aí começaria o processo de assoreamento. O que é isso? O deslizamento das areias que estão, né, do material que está nas margens do rio, passaria para o fundo do rio. E aí o que é que acontece? Acontece inclusive com a morte de muitos rios, a morte, digamos assim, né? Que às vezes o material do sedimento, da areia das margens, vai para o fundo do rio, torna aquele rio raso demais e aí ele começa a se expandir e a cada vez mais assorear. E o que é que acontece? Não cria volume
na passagem do rio. Imagine um rio, por mais estreito que seja, 4 ou 5 metros, mas ele tem uma profundidade ali. Então ele vai se avolumando, vai ser sempre aquele rio muito mais profundo do que se ele tivesse a mesmo volume de água dividido, por exemplo, para 20 metros. Ficaria aquela lâminazinha d'água. O rio perde sentido, o rio perde a sua riqueza biológica, os seus animais, os seus peixes, morre tudo ali e se acaba. Então as pedras são necessárias para manter o rio fundo, para não causar, ou profundo, para não causar assoreamento nas suas margens. Então, gente, é como eu lhe digo, é como eu estava dizendo há pouco aqui, as pedras na vida elas sempre vão existir. Às vezes é uma pessoa com quem a gente é obrigado a conviver, é uma pedra. E aí, por isso que eu já disse aqui no canal, e aí torna a repetir, é bom que você ame todo mundo, porque quem você não amar, aí Deus coloca como uma pedra no seu caminho para você aprender a amar aquela pessoa daquele jeito. Então, assim, isso serve para muitas outras situações, tipo, uma coisa que eu tenho ouvido muito, não reclamar da vida por mais dura que esteja, porque Deus não gosta de quem fica reclamando. Porque o reclamar da vida significa que você não está aproveitando a lição pela qual você está passando. E toda lição passa. Quando você aprende, quando você paga a disciplina, aí você, pum, é uma lição que você passa adiante. Outras dificuldades virão, mas aquilo ali você já está calejado, você já está tarimbado. Então, as pedras são necessárias. Agradeça a Deus por elas existirem na sua vida, sinal de que Deus está se importando com você e deseja um aprendizado para você. Aprenda a conviver com tudo, aprenda todas as lições e, se for necessário, pule por cima da pedra depois que você aprendeu a conviver e essas pedras com tudo, todas as situações do mundo. Com dinheiro, falta de dinheiro, com pessoas com quem se convive, parentes, com vizinhos, com os colegas de trabalho, com tudo é necessário aprender a ter uma convivência. Ou talvez até a melhor convivência é o afastamento, não sei. Para cada caso é um caso. Já tem um outro vídeo que eu estou engatilhando aqui sobre isso, cada caso é um caso. Aí amanhã eu posto para vocês. Por hora, beijo do profeta da bananeira, que hoje não tem nada de bananeira nem de mangueira aqui, mas está valendo.